Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato RS e o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no estúdio HAL, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! Nosso entrevistado de hoje é um personagem muito especial. Estou falando do teólogo, escritor e professor Leonardo Boff. E com um personagem especial, nada melhor que tornar especial também o nosso programa. Hoje, excepcionalmente, não teremos nossos quadros habituais, e sim uma hora dedicados à conversa com Leonardo Boff. Vamos falar de muita coisa, já que o campo de atuação do nosso entrevistado abarca religião, filosofia, política, cidadania e trata muito de ecologia. Aliás, ele está no Sul, aqui com a gente, justamente para falar sobre isso. Bem-vindo, professor Leonardo Boff. Bem-vindo a vocês todas também. E todos aqueles que vão acompanhar esse programa, que eu muito estimo, também acompanho, o Brasil de Fato. Sejam todos saudados. E ao meu lado aqui com Maria do Rosário, a Kátia, que coordena, o Ayrton, que trabalha junto. Creio que será um belo programa para discutirmos o Brasil e aquilo que está ocorrendo aqui no Sul, as mudanças climáticas. Com certeza precisamos falar muito sobre isso. E como o professor Boff já citou, está aqui conosco também participando do De Fato a deputada federal Maria do Rosário. Muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. Obrigada, Ayrton. É uma alegria imensa estar ao lado do Leonardo e poder estar aqui nesse podcast, que é uma vitória. Ele próprio, existir esses espaços de democracia, é uma vitória para a comunicação, ainda mais com temas tão importantes. Uma honra sempre. Obrigada. Nós que agradecemos. E para começar a nossa entrevista, então, como é de praxe, vai lá com a primeira pergunta, Centeno. Eu não sei do que chamo Leonardo Boff, porque o Leonardo Boff é muitas coisas, não é? Então eu vou me permitir chamar de Leonardo. Leonardo. Apenas Leonardo. Isso. Leonardo, você não acha que, diante de tudo que está acontecendo, desastres ambientais no sul do Brasil, na Líbia, incêndios no Canadá, incêndios no Havaí, enfim, em tantos lugares assolados por desastres ambientais. Você não acha que a gente está olhando isso de um modo muito contemplativo? Será que a gente não está, digamos assim, naturalizando o caos? O que você acha? Olha, eu creio que nós estamos diante de um momento decisivo da história da Terra. Eu digo isso porque pertenço à iniciativa internacional da Carta da Terra, que reúne vários cientistas e fomos coordenados. Continuamente recebemos os dados mais recentes da crise mundial do estado da Terra. E esses documentos mais recentes já não falam mais do aquecimento global. Esse já chegou, é fatal. Falam da mudança de regime climático. E os cientistas mais atentos a isso dizem, são fatalistas e até um pouco cínicos, que dizem a ciência e a técnica chegaram a atrasar. Elas não podem mais fazer nada, elas podem advertir a chegada dos eventos e podem minorar os efeitos daninhos, mas não pode evitá-los. A Terra mudou, os climas mudaram e a Terra entrou numa fase nova, que vai trazer grandes modificações nos países inteiros. Eu creio que vocês aqui no Rio Grande do Sul experimentaram isso, a conjunção de dois fatores. A mudança do clima junto com o El Niño, que esse ano é especialmente grave.
A conjunção dos dois trouxe, então, o tufão, trouxe esse desastre imenso. Aliás, eu quero me solidarizar com todas essas vítimas que passaram aqui no Rio Grande do Sul. Me solidarizar com os porquinhos e as vaquinhas, porque temos uma ecologia integral, porque eles também sofreram e morreram. Então, eu creio que nós devemos estar preparados com um novo tipo de consciência, que a Terra mudou e nós temos que mudar. Se nós não mudarmos, vamos ao encontro do pior. Justamente, o senhor vem escrevendo há muito tempo sobre isso. Esse livro, né, O Cuidar da Terra, Proteger a Vida, Como Evitar o Fim do Mundo, é de 2010. E nele o senhor diz que em 2008 já seria o ano do não retorno, né? E fala também, ou mudamos ou morremos, né? Nós ainda não estamos olhando isoladamente para cada um desses desastres? Olha, esses desastres são sistêmicos. Eles abarcam o sistema Terra e o sistema Vida. O El Niño, ele nasce lá nas costas do Peru, mas as consequências se dão em todo o planeta, no Japão, na Austrália, aqui entre nós, porque tudo está relacionado com tudo. Por exemplo, vocês anos atrás tinham grandes tempestades, tinham um outro tufão. De onde vinha? Vinha do norte da Austrália, onde o mar aqueceu 2 graus, então tinha mais evaporação. Os ventos traziam esse ar já, digamos, carregado, batia nos Andes frios, com neve, e descia aqui em forma de um grande desastre. Só que hoje é mais sistêmico. É do sistema Terra mesmo, que ocorre em vários lugares do mundo. Hoje, muitos cientistas falam, nós entramos numa nova era que é o antropoceno. Significa que o ser humano é a grande ameaça, não é um asteroide que vem de fora e aí coloca a Terra sob ameaça. É o ser humano, mas não simplesmente o ser humano, porque não são os pobres que são a grande maioria. São aquelas grandes porções dos poderosos que consomem de uma forma excessiva, que dominam os fluxos econômicos financeiros. Eles que produzem esse desequilíbrio da Terra. Eles que ameaçam a vida da Terra. Do antropoceno passamos ao necroceno. Necroceno é a morte massiva de seres vivos, seres orgânicos. Isso o grande biólogo que faleceu ano passado, Edward Wilson, que criou a palavra biodiversidade. Diz que a morte de seres vivos por ano, dada a agressividade do processo industrialista, é da ordem de 70 a 100 mil seres vivos que desaparecem. E há 1 milhão que está sob ameaça de desaparecimento. E a partir do ano passado, vocês podem verificar isso no Google, nós entramos numa fase talvez a mais perigosa, que é do piroceno. Piros em grego é fogo. Então nós percebemos fogos por todas as partes, especialmente nas Filipinas, onde uma ilha toda foi queimada, carros, casas. O Canadá tem incêndios que não conseguiram debelar totalmente. A fumaça chega até a Noruega, até a Escócia, chega nos Estados Unidos. Então, nós chegamos no momento em que nos damos conta que não dá para negar os fatos. Grande parte dos chefes de Estado e dos CEOs, dos grandes líderes das grandes empresas, são negacionistas, porque eles teriam que mudar. Agora, ao mudar, perderiam todos os seus lucros, a sua forma de acumulação, a sua forma de consumo. E nós chegamos a um ponto. Ou nós mudamos, ou efetivamente vamos engrossar o cortejo daqueles que caminham na direção de sua própria sepultura. Essa é a minha opinião. Leonardo, você falou há pouco em fatalidade e em cinismo. Ontem eu estava lendo sobre o surgimento de uma nova corrente filosófica que tem sido chamada, né, surgiu na Califórnia, e ela está sendo chamada, digamos em português, seria alguma coisa como longo prazismo, né?
Muito bem, isso surgiu mais especificamente naquela região do Vale do Silício, né? O que o longo prazismo esconde ou revela é o seguinte: a humanidade está perdida e não interessa mais a humanidade, porque lutar pela humanidade é uma luta vã. Só interessa salvar o gênero humano. Salva-se o gênero humano através de poucos. E a ideia é, a grosso modo, e aqui de um modo até meio rude, eu diria, dane-se a humanidade. O importante é que os eleitos, digamos assim, sobrevivam. Ou seja, chegamos a esse ponto. Inclusive já preparando outro planeta, né? Olha, eu soube dessa teoria pelo Friedrich Capra, que é um velho amigo meu, e aqui em Porto Alegre demos palestras juntos. Ele é da Califórnia. Ele está tão decepcionado com essa nova fase, com a juventude, que está com vontade de voltar para a Itália, voltar para a Áustria, que é a pátria dele, os avós são italianos, porque não aguentam mais esse tipo de negacionismo. Exatamente a região que era a vanguarda dos hábitos novos, das invenções da juventude. Isso, pelo contrário, o mundo vai acabar, vamos desfrutá-lo o mais possível, e contanto que se salvem alguns. Aqui digo, meio em parênteses, que Carlos Gustavo Jung, eu gosto muito de ler a ele e fui responsável pela publicação dos 19 tomos aqui no Brasil. Ele teve um grande sonho prevendo a Primeira Guerra Mundial e se realizou. Teve outro, um grande sonho prevendo a Segunda Guerra Mundial e aconteceu como ele via. Eu estava muito interessado em saber como é que seria agora. E a última biografia que foi publicada o ano passado, de C.G. Jung, uma nova biografia. Maria Louise von Franz acompanhou ele até o final da vida. E uns dias antes de morrer, ele teve um grande sonho terrível, onde ele via o mundo destruído e terminava, graças a Deus, sobraram alguns. Então, eu tenho medo mesmo. E o Papa, todo momento, fala: desta vez não há uma arca de Noé. Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Ele vive repetindo isso. Eu estou muito curioso para saber como será a nova encíclica, que será publicada no dia 4 de outubro. E ele vive falando que nós estamos numa guerra mundial aos pedaços. E ela vai culminar numa guerra nuclear. Se o Papa diz isso, ele tem acesso a informações que nós não temos. E ele diz: se vier isso, o céu ficará branco, as árvores todas morrerão porque não poderão fazer a fotossíntese, e grande parte, não diz toda a humanidade, grande parte não vai poder adaptar-se e subsistir. E alguns se salvarão. Então, os cenários não são róseos, são amedrontadores. Apesar disso, ele tem uma esperança que nasce da fé dele, que diz que Deus, e aqui vem uma famosa frase que ele mesmo cita na encíclica Como Cuidar da Casa Comum, Laudato Si, uma frase que ele repete também na Fratelli Tutti, que é do livro da Sabedoria, capítulo 11, onde lá se diz: Deus criou todas as coisas com amor, não criou nenhuma com ódio, senão não a teria criado. Tudo pertence a Ele, porque Ele é o apaixonado amante da vida. Então, eu acredito que é uma fé, é o salto da fé, que um Deus que é um amante apaixonado na vida não vai permitir que nós tenhamos um fim tão miserável, já que um irmão nosso, uma irmã nossa, já estão glorificados em corpo e alma, Cristo ressuscitado, Nossa Senhora em corpo e alma no céu. Então, parte da nossa espécie já está salva. E eles de lá, possivelmente, vão ajudar que nós tenhamos um salto na nossa consciência. Despertemos dessas ameaças, troquemos de rumo, a
qualquer preço para não morrer, porque o princípio de vida é mais forte que o princípio de morte. Deputada, tu é uma das que possibilitou, né, a vinda do Leonardo Boff a Porto Alegre, justamente para falar sobre esse tema e também sobre a construção das cidades, né? E me parece que esse é um debate fundamental, principalmente agora que nós vimos cidades sendo destruídas, né, pelas águas e que precisam ser reconstruídas. Mas em que parâmetros elas vão ser reconstruídas? Então, esse é um debate fundamental, me parece. Fundamental, Kátia. Primeiro dizer que o Leonardo é um peregrino, ele anda por todo e ao chegar aos lugares ele procura amigos e amigas e procura estar com o povo, procura estar com toda a gente. Então, é demais para mim pensar que eu que o trouxe, na verdade, ele vem e sempre que vem ao Rio Grande do Sul, seja com Marisa Fórmulo, com Denise, e me honra muito poder ter a reflexão dele sobre as cidades, aqui em Porto Alegre também, ter ouvido o Leonardo e poder contar com essa sabedoria que ele busca em diferentes fontes. Então, eu queria agradecer muito a essa dimensão peregrina da caminhada. Segundo que essa dor que a gente sente diante de um mundo em profunda crise, nós conseguimos localizar melhor quando te ouvimos, Leonardo, e quando tu apresentas o quanto é sistêmico tudo isto. Ou seja, estes incêndios, essas chuvas, esse sofrimento, essas perdas de vidas humanas, dos animais, tudo isso que a gente está vivendo, nós vivemos como momentos de dor específicos daqueles que sentem mais localmente, mas, na verdade, estão dentro de um planeta acontecendo de forma sistêmica e é preciso perceber assim. E nós não nos preparamos para isso, porque os padrões de consumo que foram estabelecidos pelo sistema capitalista acabaram sendo colocados em um grau de destruição como resposta, como efeito, que não há políticas públicas que tenham sido implantadas e implementadas, sobretudo quando esse sistema se alimenta, de um lado, da destruição ambiental, de outro lado, ele se alimenta também da manutenção da desigualdade entre os humanos. E aí os humanos que vivem em condição mais precária sofrem de forma mais direta os efeitos dessa crise. Não há para onde ir quando a força da natureza entra em ação de forma destrutiva. Porto Alegre, por exemplo, e aí para uma reflexão com Kátia, com Ayrton e com o Leonardo, tem 142 áreas de risco mapeadas. São cerca de 20 mil famílias que vivem na nossa cidade, aqui na capital do estado do Rio Grande do Sul, em ambientes mais degradados da natureza, com saneamento básico precário, encostas de morros, beira de arroio, pessoas que, na verdade, já têm uma vida precária no seu cotidiano e que estão num risco muito maior diante da força das águas, diante das chuvas, dos tufões, de todas essas manifestações tão graves. E essa precariedade de infraestrutura, ela tem sido sempre relegada a um segundo plano há muito tempo. Eu me lembro quando o Raul Ponte era prefeito, e o Tarso também, o Olívio, mas, sobretudo, no período do Raul, foi criado toda uma dimensão sobre área de risco que procurava estabelecer uma política sobre as áreas de risco que prevenissem que as pessoas fossem atingidas. E nós nem estávamos vivendo uma situação de crise tão forte como estamos nos dias atuais. De forma que, hoje, nós vemos uma cidade sendo construída e mudanças, e não só em Porto Alegre, mudanças no plano diretor das cidades que visam exclusivamente ampliar o tamanho dos prédios, sobrecarregar áreas de saneamento, redes de saneamento, sem ampliar condições de atendimento. E o que eu me preocupo e que eu queria dialogar, não é, com o Leonardo é sobre como ele poderia nos ajudar a pensar que políticas nós devemos ter que sejam preventivas
ao sofrimento humano e da vida, e gostei, me apaixona e me move quando ele também traz aqui o sofrimento dos animais, de tudo que vive e tem, portanto, sua razão de existência, e nós temos que estar lidando no plano macro com o enfrentamento desta crise climática, tentando reverter o que talvez já não seja reversível, mas nós temos que lidar com os efeitos no ambiente das cidades. As próprias cidades poderiam mudar seu padrão de consumo com uma nova consciência. É possível cidades sustentáveis que signifiquem para o mundo lugares onde as pessoas olhem e vejam que é possível um outro mundo é possível a partir das cidades. Eu fico pensando que envolvendo as pessoas, trazendo-as a essa consciência de que elas são cidadãs desse lugar e cidadãs deste mundo, nós pudéssemos enfrentar a pobreza extrema, não apenas com a renda, mas com a mudança de padrões de consumo e tentando que um consumo fosse feito de forma sustentável e que a cidade fosse verde e que a cidade fosse de convivência e de mais respeito à natureza e à vida humana. Então, uma reflexão sobre a cidade de Porto Alegre para o meu querido amigo, professor Leonardo Boff, que inspira a gente com as suas palavras sempre. Vejam, palavras do Leonardo que são conscientes, que despertam consciência, mas são de esperança. Ao citar o Papa Francisco e a religiosidade, o Leonardo nos traz esperança. Sem esperança, a gente não vive. Então, obrigada pela esperança compartilhada, querido amigo. Eu creio que, face à mudança do regime climático, nós temos que reinventar a humanidade. E temos que reinventar as formas de habitarmos a Terra. Assim como está, nós vamos enfrentando cada vez mais eventos extremos e cada vez mais sacrifício de pessoas. O grande problema é o seguinte, que o capitalismo não é só um modo de produção. Ele criou uma cultura do capitalismo, que é a cultura do consumo. E todos nós somos vítimas dele. Devemos trocar de tempos em tempos o óculos, o tênis, a roupa, porque essa é a lógica do capital. Então, há duas grandes interpretações que se dão sobre essa crise e o capitalismo. O capitalismo está de tal maneira azeitado e ocupou todas as instituições e se globalizou, ele vai explorar a Terra até ela se tornar inabitável para eles e para nós. Então, é a versão mais dramática. E ainda argumento, mesmo que ele parasse, ele criaria uma crise social tão grave quanto aquela ecológica. Então, a lógica dele é continuar produzindo, consumindo e devastando os ecossistemas. E aí sim, nós não saberíamos como sair disso. A outra versão diz, a humanidade, especialmente quem analisou em detalhe isso, foi um grande filósofo alemão, já nos anos 80, Hans Jonas, o princípio responsabilidade, que está traduzido no português. Ele diz o seguinte, a humanidade vai se confrontar com o princípio de morte, vai se confrontar com a situação de estar à beira de um abismo e dar-se conta que não tem mais retorno, ou ele cai ou ele para. E ao parar, ele reinventa uma nova forma de habitar a Terra, com muito mais equidade, respeitando a natureza como o substrato que permite a vida deles, e aí recomeça um novo ensaio civilizatório. Dentro da casa comum, dentro dessa casa comum estão os vários mundos culturais. O mundo cultural chinês, o mundo cultural indiano, o mundo cultural europeu, o mundo cultural brasileiro, os vários mundos, mas dentro da mesma casa comum, convivendo em harmonia e um aprendendo das diferenças dos outros. E isso é uma utopia e é viável, porque ela está dentro das possibilidades do ser humano. Temos a tecnologia para isso, tem suficientes recursos financeiros, apenas nos falta a boa vontade,
aquilo que Kant dizia, todas as virtudes têm a sua contraposição. A coragem tem a contraposição à covardia. De só uma virtude não tem defeito nenhum, que é a boa vontade. Porque se ela tivesse um defeito, ela não seria boa. Então, o que falta à humanidade é a boa vontade. Temos todos os meios, podemos mudar, e nós não queremos mudar. Porque não queremos renunciar às nossas vantagens, nosso estilo de consumo. Mas, segundo Hans Jonas, nós vamos chegar a um ponto em que nós nos damos conta. Ou mudamos e preferimos continuar nesse planeta, ou continuamos levando junto a humanidade inteira ao precipício. Então, segundo Freud, pelo menos, e outros já sábios da humanidade, o princípio de vida prevalece sobre o princípio de morte. Então, nós vamos optar pela vida, mesmo mais severa, mais simples, menos consumista, com consumo suficiente e decente para todos, numa única casa comum. Isso é possível, nós estamos caminhando nessa direção. Eu acho que a lição grande que o Covid-19 nos deu é que, de fato, existe uma casa comum, porque o vírus só afetou a espécie humana, não afetou os cachorros e os gatos, e não respeitou os limites das nações. Ele unificou o planeta Terra. Só que nos falta um centro de governança plural, de várias classes, de vários tipos de pessoas, de indígenas, de povo, para pensar juntos os problemas globais. Nós não temos isso, possivelmente temos que caminhar. Foi objeto do discurso do nosso presidente na ONU, a urgência de criar uma governança mundial para resolver os problemas mundiais. Então, eu acho que ali existe uma esperança. Porque se há uma coisa que nunca morre em nós, porque a esperança não é uma virtude ao lado de outras. Já os filósofos, especialmente um grande filósofo alemão, Ernst Bloch, que escreveu 3 volumes grossos sobre o princípio esperança. A esperança é uma espécie de motor dentro de nós que continuamente está agindo, criando novas visões, utopias viáveis, perspectivas de melhorias no planeta. Se nós não podemos fazer as grandes revoluções, podemos fazer aquelas revoluções minimalistas, melhorando aqui e acolá. Nunca descansamos. Então, nós temos que ter essa esperança. Ela está presente em nós e, mais do que nunca, suscitá-la, porque é ela que nos dá a perspectiva do futuro. Para terminar essa parte, digo aquilo que disse Sartre uma semana antes de morrer. A jornalista perguntou: você continua ateu? Ele disse: bien sûr, lógico, sou ateu, mas eu tenho a esperança esperante de que Deus exista, porque se Deus não existe, não tem nenhum sentido a vida. Então, se ele disse isso, eu acho que nós temos que dizer, como Sartre disse e como Heidegger disse, deixando escrito para ser publicado 15 anos após a morte dele. Ele termina dizendo: a crise do mundo é tão grande que só um Deus nos poderá salvar. Nós acreditamos nesse Deus, que pode ser Javé, pode ser o Tal, pode ser o Lurum, não importa o nome, mas aquela força maior que criou as coisas todas, nos mantém nós em vida e alimenta continuamente a esperança para que Ele nunca nos defraude. A esperança não defraude a gente. Se ela é viável, como Paulo Freire sempre insiste, é o esperançar que vai criando as condições para que essa esperança efetivamente se realize. Ayrton, deixa eu te pedir licença aqui para, à vontade, antes da gente trocar o assunto aqui. Mas é uma lindeza, né, da gente poder ouvir. Ainda no seu livro, né, Cuidar da Terra, Proteger a Vida, o senhor fala que a Cúpula dos Povos sobre o Aquecimento Global e os Direitos da Mãe Terra, realizada em Cochabamba, na Bolívia, de 20 a 22 de abril de 2010, reunindo cerca de 35 mil pessoas vindas de 142 países, se reafirmaram num belo documento os direitos da Mãe Terra. E me parece que os direitos da Mãe Terra
é um tema que a gente precisa colocar na ordem do dia, né? Que vai além dos direitos humanos, vai além dos direitos, enfim, do ser humano. É os direitos de tudo que é vivo na Terra e que é uno conosco, né? Esse entendimento, essa consciência de que somos um com a Terra. E alguns mestres dizem que Cristo voltará descendo a Cordilheira dos Andes no formato de um casal de indígenas andinos, né? Uma chola, e que iriam fazer um discurso na Assembleia da ONU. Eu acho uma alegoria bonita essa. E fico pensando, Cristo voltará? Eu acho que se ele voltará dessa forma, os religiosos vão acabar crucificando. Novamente. Porque foram eles que o levaram à cruz. Ele está presente. Por isso, um dos temas que eu sempre abordo é do Cristo cósmico. Uma vez que ele se encarnou, se transfigurou pela ressurreição, ele não abandonou a espécie humana. Como Teilhard de Chardin disse, ele é o grande motor da evolução que vai empurrando a evolução para chegar a uma convergência. E isso eu acredito. Convergência que ele chama de noosfera. Isto é, a mente e o coração unidos, e com esse amor e com essa inteligência unidos, nós vamos nos reconciliar entre nós e com toda a natureza. E aí ele diz, isso será a culminância da evolução. Eu acho que uma das possibilidades reais está dentro do processo da cosmogênese, da gênese do universo, que está em curso ainda. A possibilidade de um salto de consciência. E, de repente, na compreensão da nova cosmologia, o universo vai acumulando energia, como numa enchente, num açude, até arrebentar tudo e alcança outro nível de consciência. Então, é muito possível que os seres humanos se dão conta que podem desaparecer, muda a consciência deles. E dizem, nós não podemos morrer, vamos guardar o substrato que sustenta a vida, como você, Kátia, acaba de dizer, que é a Mãe Terra, e considerá-la efetivamente como Mãe Terra. E aqui eu me permito uma pequena pausa no meu discurso para dizer isso. No dia 22 de abril de 2002, se discutia na ONU se esse dia era o dia da Terra ou o dia da Mãe Terra. Então, o primeiro a falar foi Evo Morales, que, subindo ao púlpito, diz, eu venho de joelhos, representando os povos humildes da Terra. Não maltrate mais a Pachamama que está sangrando. O século XX foi o século dos direitos sociais e individuais. O século XXI será o século dos direitos da natureza e dos direitos da terra. Ele faz um elenco desses direitos. Depois coube a mim fazer o discurso mais científico e eu me preparei da melhor forma possível. Quando eu disse que se nós consideramos a terra como solo, nós podemos cavar, podemos vender, podemos comprar, podemos fazer 1000 coisas. Mas se eu considero a terra como mãe, a mãe a gente cuida, a gente ama, a gente protege. Essas características devemos atribuí-las à terra, que é definitivamente nossa mãe. A Assembleia toda aplaudiu, houve a votação, 192 votos, unanimidade, de entender a terra como mãe terra. E nós, como filhos e filhos da terra, mais ainda, os novos cosmólogos dizem, no processo da evolução da terra, ela chegou a um nível de complexidade e de acumulação de energia que parte dela começou a sentir, começou a pensar, começou a amar, começou a cuidar, e aí surgiu o ser humano, homem e mulher. Então, nós somos terra. Por isso, homem, ser humano, vem de humus, terra fértil. Adam, em hebraico, é a terra arável, a terra boa. Então, nós esquecemos que somos terra. Devemos incorporar a visão dos astronautas. Todos eles testemunham isso. Das nossas naves espaciais, a Terra cabe na palma de nossa mão.
escondemos atrás de nosso polegar. E daqui de cima não há distinção entre terra e humanidade. É uma unidade só. Então, nós somos terra. A terra que pensa, a terra que anda. E essa consciência tem que entrar cada vez mais dentro de nós, de tal maneira que, defendendo a terra, como os indígenas dizem, a gente defendendo a natureza, nós defendemos a nós mesmos, porque nós somos natureza. Da mesma forma, nós amamos, defendemos esse planeta pequeno, muito vulnerável, porque nós somos a parte consciente desse planeta. Então, eu não acho impossível que a humanidade dê esse salto de consciência. Ele poderá dar, como na história houve os grandes saltos de consciência, a passagem do mundo medieval para o mundo moderno, ou do mundo dos mitos, etc., quando se deu ao nível de toda a humanidade um salto para a consciência, para o logos, para o pensamento, que é chamada, por esse grande filósofo Jasper, o tempo da razão. Em todas as culturas, de repente, não funcionavam mais os mitos, mas começou a funcionar a razão. Foi um salto de qualidade. Então, a humanidade conhece saltos. E nós precisamos agora um salto de qualidade, onde nós nos sentimos responsáveis pela Terra e responsáveis por nós mesmos. Isso não é impossível. E pode ser que no auge do risco da nossa trajetória mais trágica, o ser humano possa dar esse salto, recomece, refundar a humanidade, uma nova forma de habitar a Terra, e nós podemos continuar avante. Gente, antes de passar aqui para o Ayrton, eu estou cortando a palavra dele direto, né? Estou te cuidando. Mas eu quero convidar você a contribuir com o jornalismo, com a comunicação do Brasil de Fato RS. Se você acredita que uma outra comunicação é possível, se você acredita que nós possamos transformar o mundo a partir da nossa comunicação, apoie o Brasil de Fato. Entra lá no nosso site em apoie.se/Amigos do Brasil de Fato RS e nos ajude a continuar a construir uma outra comunicação. Agora sim, Centeno. Tá bom. Leonardo, estavas falando há pouco do capitalismo, né? E a Kátia falou algo também interessante, que são os direitos da terra, né? E me ocorre até o seguinte, que esse sistema, que é o sistema capitalista em que vivemos, talvez ele não se expandisse tanto se lá atrás nós tivéssemos como sujeito de direitos a natureza, porque ela seria defendida pelos homens, pela própria humanidade, né? Por uma questão de sobrevivência e de respeito ao direito alheio, né? Mas o que eu queria te observar é uma outra coisa, né? Do tamanho dessa luta que está pela frente, que já está sendo travada, na verdade, contra, digamos assim, esse caminhar para o despenhadeiro da humanidade, né? Porque o capitalismo, como você falava há pouco, né? Ele não apenas conquistou o mundo objetivo, ele conquistou as subjetividades, os corações e mentes. Não é? Então, me ocorre uma coisa que me parece muito esclarecedora. O capitalismo, aquela ideia que se tem do capitalismo existe para satisfazer necessidades, é falsa, porque ele não existe para satisfazer necessidades. Porque uma vez satisfeita a necessidade, se cria outra. Acabaram-se as vendas, acabou-se o lucro. O capitalismo trata de maximizar desejos, que os desejos são sempre insatisfeitos. O que você acha disso? Gostaria de uma reflexão sua sobre esse caráter, né? Esse caráter medular, digamos assim, do capitalismo, né? Olha, Centeno, você tem razão. Já Aristóteles dizia, Freud reafirmou, que o ser humano é um ser de desejo. Mas não um desejo qualquer, um desejo ilimitado. Ele quer isso e aquilo e até quer ser Deus. E o capitalismo explora exatamente essa capacidade desejante do ser humano
que é insaciável. Ele inventa novas necessidades, novos desejos. Só que há um limite, que a Terra é pequena, tem bens e serviços limitados e ela não consegue atender aos desejos do ser humano. Nós chegamos a um ponto, isso é o famoso Overshoot Day. No dia 2 de agosto desse ano, a ONU publica todos os anos isso. Que no dia 2 de agosto desse ano, se publicou a sobrecarga da Terra. O que significa sobrecarga da Terra? Que na dispensa da Terra, todos aqueles bens e serviços essenciais para a vida nossa e da natureza se esgotaram. E como nós continuamos com o consumo e não queremos mudar, nós forçamos a Terra, sangramos a Terra. E ela, que é um superorganismo vivo, ela manda aquecimento global, manda tufões, manda vírus, manda eventos extremos. É a maneira como ela reage. Então, esse sistema capitalista encontra um limite da própria origem dele, porque o ideal do capitalismo é o crescimento ilimitado. E o planeta limitado não suporta um projeto ilimitado. Então, o limite do capitalismo é esse. Ele chega a um ponto em que ele não consegue mais. Ele pode conquistar a subjetividade humana, ou então se realizar o projeto, que é o mais perverso que a mente humana já pensou, daqueles 0,01% dos bilhardários do mundo, que são cerca de 8 a 10 pessoas, que falam do New Reset, um novo reiniciamento, um novo começo do capitalismo, usando a inteligência intelectual para controlar cada pessoa e toda a humanidade e enfrentar a todos que se opõem, inclusive matando-os, liquidando-os, para impor esse modo de produção, esse modo de ver o mundo da forma como eles querem. Eu acho que quem vai derrotá-los não somos nós, é a própria Terra que vai derrotá-los. Mas há o risco de que eles persistam nesse projeto. E ele foi pensado por esse que era um príncipe vaidoso e inútil, hoje é o rei da Inglaterra, o rei Charles. Ele que propôs, na reunião deles, esse New Reset. Como quando o nosso computador não funciona, a gente apaga tudo e recomeça. Então, eles dão esse exemplo. Vamos recomeçar um capitalismo tão radical que vai dominar cada pessoa e toda a humanidade. Aí creio que será o fim. A humanidade não vai aceitar, vai se rebelar e vai se unir à própria Terra para tornar impossível isso e poder continuar a frente. Por isso eu acho que nós estamos diante de várias possibilidades. Algumas altamente negativas, que nos podem levar ao fim, e outras esperançadoras. No nível de Paulo Freire, o esperançar, isto é, criar as condições para a esperança que nós temos possa se realizar. Isso é possível se nós começarmos não de cima, porque de cima só vem o mesmo ou pior. Tem que vir de baixo. E a gente percebe que por toda parte na humanidade, jovens, grupos aqui no Rio Grande do Sul, tem tantos tipo MST e outros, que têm uma agricultura orgânica, uma democracia participativa, trabalhar o território, porque o território é sustentável, o sistema todo não é sustentável. Então, fazer que a Terra seja uma espécie de tapete feita dos territórios que se organizaram, e hoje já existem 111 regiões que trabalharam o território, e aí com sustentabilidade, com a integração de todos, com a eliminação da pobreza. E esse território não é aquele definido pelos municípios, definido pela natureza, que criou aquele tipo de montanhas, aquele tipo de floresta, aquele tipo de rios. Incorporar a cultura da tradição, as festas, a religiosidade. Não precisa transportar nada, produz tudo ali em pequeno. Isso é possível. Em muitos lugares está acontecendo. Eu visitei lá no México os caracóis dos zapatistas. Eles fazem isso.
trabalham a região e é uma total felicidade, integração de todos. Isso é uma das possibilidades do ser humano. O Papa insiste muito começar na região, porque se começamos no território, nós conseguimos salvar o planeta. Se pegamos o planeta como um todo, o capitalismo já o ocupou, 83% é ocupado pelo capitalismo, só deixou 17% porque não dava para subir o Everest, subir o Aconcagua e entrar nas grandes florestas. Então, há vários cenários. Eu acho que nós devemos optar como pessoas que vivem dessa esperança, que não desistem. E que eu diria, aquilo que Dom Pedro Casaldáliga dizia, nós somos portadores de uma causa invencível, que é a causa dos pobres, a causa da vida, a causa da terra. Nós podemos perder, somos derrotados pelo sistema, mas não derrota a nossa esperança. Eu acho que essa que vai permitir uma saída possível para a humanidade. Porque não acredito que uma parte nossa, que já está ressuscitada, que está lá na glória, que o Cristo cósmico está aqui dentro da natureza, animando as coisas todas, animando as energias mais positivas, que nós vamos ter um desfecho feliz, onde toda a humanidade se sentirá família humana, e essa família humana que habita dentro da família divina. Essa fala linda, vou pedir licença para fazer uma referência aqui do Leonardo, eu acho que nos chama a uma atitude consciente e proativa. Ou seja, quando nós começamos a pensar em comitês populares de luta, nós precisamos que esses comitês que estão existindo no território e todos aqueles que sejam formados, não sejam só para disputa política eleitoral, mas consigam construir consciência de pertencimento ao território e uma nova territorialidade. E aí eu fiquei anotando aqui nas frases importantes do Leonardo esta dimensão de que é possível construir territórios sustentáveis, integrados, com sustentabilidade, e pensando que algumas iniciativas que estão sendo tomadas com este objetivo têm sido bem importantes e devem ser protegidas e ampliadas. Por exemplo, as cozinhas populares. O MST que planta, colhe e que agora, neste momento, junto com o MAB, por exemplo, está lá naquela região do Vale do Taquari, com cozinhas implantadas, tentando reconstruir aquele território a partir do gesto também, dos gestos de solidariedade. E, ao mesmo tempo, está na nossa região metropolitana, no Morro da Cruz, na Vila Cruzeiro, na Restinga, nas ilhas, na Lomba do Pinheiro, maravilhosa. E as iniciativas, além das cozinhas comunitárias, que estão trabalhando com hortas urbanas, que Leonardo traz esse desafio de não produzirmos simplesmente para transportar, ainda mais em um modelo que é predatório também, que é poluente ao extremo, que é o modal que nós temos, que utiliza combustíveis fósseis e que torna os alimentos ainda mais caros. Mas se nós conseguirmos produzir no ambiente das cidades, com hortas urbanas, o vínculo entre viver e utilizar o espaço urbano, ocioso, os terrenos que são utilizados para especulação imobiliária, de uma outra forma, requisitando, trabalhando para que eles possam ser utilizados para plantar, para colher, para ajudar. Os quintais como lugares de produção de alimentos, ressignificando esse ambiente, as trocas existentes. Há uma experiência na Redenção, em Porto Alegre, que é nosso parque maior, digamos assim, mais popular, de uma vez a cada tantos dias, pessoas se reúnem para fazer a troca daquilo que elas produzem em termos de flores, folhagens, mudas, e aquilo tudo de uma forma muito espontânea, que utiliza a rede social como contato para que a pessoa vá até lá, disponibilizar aquilo que ela plantou e fazer essa troca, que é de sementes, a troca de sementes que a agricultura familiar faz. Então, eu vejo que o Leonardo nos traz aqui a possibilidade de vivermos o princípio de vida
contrariamente ao princípio de morte. Se atuarmos e transformarmos esses comitês em lugares que animem ações concretas e que façam com que a vida política também tenha um outro sentido, que é o sentido da participação, não apenas da representação outorgada, de entregar a representação a alguém. Nós mesmos devemos pensar sobre isso, porque nós não conseguimos representar nem um tanto do que as pessoas sonham e do seu impulso de esperança. Então é preciso que elas se integrem. E por isso eu acho que essa dimensão do território que faz revoluções grandes ou pequenas, mas que movidas pela esperança, o Leonardo trouxe e eu fui anotando para incorporar a reflexões que a gente vem a fazer com as nossas comunidades. E esse debate da soberania alimentar é fundamental, né? Porque as mudanças... A gente também, citando uma outra ação de solidariedade que está acontecendo, é os Sementes de Solidariedade, que o MPA está, né, fazendo doações de sementes aos agricultores atingidos, que perderam suas lavouras, enfim, com as enchentes, né? Agora, será muito importante, me permitam referir, uma mudança na legislação. Eu apresentei um projeto de lei agora, há poucos dias, a partir de ambientalistas, porque no ano passado nós tivemos uma alteração na lei que definiu que a beira dos rios e dos arroios ela pode ser violentamente desmatada e ocupada, porque ficou a cada cidade definir. No entanto, um rio como Jacuí, como Taquari, o próprio Guaíba como estuário, os Sinos, ele perpassa muitas cidades. Então, a responsabilidade é desde a nascente até o final dessa trajetória de um rio, de um córrego, de um arroio, é muito ampla, ela perpassa cidades e os efeitos do que acontece em uma região são jogados sobre a população da outra. Portanto, esse fatiamento ele não responde à necessidade. Eu estou tentando voltar e fazendo uma reflexão e pedindo apoio para que nós venhamos a proteger as matas ciliares, à beira dos rios, à beira dos arroios, como parte da proteção a todas as formas de vida, inclusive humana, que é exatamente o que nos preocupa em relação a esse desmatamento que visa exclusivamente o lucro, como disse aqui Leonardo. Eu queria fazer um comentário a isso que a Maria do Rosário disse, porque todo rio tem dois leitos. Tem um leito comum, em que ele corre, e tem aquilo que os cientistas chamam o leito alargado, que é o rio que de vez em quando tem grandes enchentes, então ele precisa daquele espaço. Da várzea. Da várzea. E nós não respeitamos, construímos juntos. Então, em alguns lugares são 30 metros pelo menos, outros lugares 100 metros. Nessas regiões não se pode construir, porque a enchente virá. E manter sempre a mata ciliar viva, porque ela mantém viva a água, traz e delimita os espaços. E nós ocupamos simplesmente tudo, e agora estamos aprendendo que não podemos construir junto aos rios, devemos respeitar esse leito alargado dele, que ele tem direito a isso, porque ele vai ocupar pelas enchentes. Isso é uma nova consciência do ser humano. E é uma maneira diferente de habitar a terra, de uma forma responsável, segura, livre das enchentes e os danos profundos que ela causa. Estamos chegando ao final da entrevista, infelizmente, né? Porque, enfim, vem mil coisas na cabeça e questões para lhe trazer ainda. Mas esse ano a gente está comemorando os 50 anos da Teologia da Libertação, que foi criada lá na década de 1960, justamente com a opção pelos pobres para acabar com a pobreza, né? E que foi muito perseguida. O senhor mesmo, né, foi perseguido, enfim, e sofreu com a sua opção. E hoje nós temos aí uma grande voz, que é o Papa Francisco, né, que traz essa outra visão da igreja. Como a igreja pode ajudar hoje para
transformarmos essa, né, essa consciência que precisamos? Eu acho essa pergunta, Kátia, muito importante, porque essa teologia nasceu com um eixo central, opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da libertação. Entendendo que o pobre não é um pobre, é um oprimido. Ele é feito pobre por relações sociais e econômicas que negam salário, negam moradia e o faz pobre. É um empobrecido. Então, contra a opressão, vale a libertação. Então, hoje, mais do que nunca, como o próprio presidente disse na ONU, há 730 milhões de famintos e mais de 1 bilhão de pobres, segundo a FAO. Então, mais do que nunca, essa teologia é urgente. Eu, nos anos 80, comecei com a ecoteologia da libertação, dizendo o seguinte: se a opção fundamental, se a gente não entende isso, não entende a teologia da libertação, é a centralidade do pobre, devemos colocar dentro do mundo dos pobres o grande pobre que é a terra, cujos ecossistemas são devastados, ela é ferida por todos os lados, movemos uma guerra contra a terra, sem esperança nenhuma de ganhar. Então, dentro dessa opção pelos pobres, temos que colocar o grande pobre, que é a terra. E aí eu acho, o primeiro a criar a ecoteologia da libertação. E diziam, o Boff antigamente era vermelho, agora é verde. E começa com essa teologia. E eu insistia, isso é fundamental, porque a terra não vai ter futuro sem essa mudança. Então, as igrejas têm que colaborar. Graças a Deus, o atual Papa vem desse caldo cultural, da teologia da libertação. Um tempo atrás, ele me mandou de Roma uma foto dele, porque eu e ele demos algumas conferências nos anos 70, lá em Buenos Aires, e eu havia esquecido. E ele mandou as fotos com uma flecha vermelha apontando a ele, outra apontando a mim, e atrás escrito: somos os sobreviventes, todos os demais tinham já morrido. E ele veio disso, desse caldo cultural da teologia da libertação de vertente argentina, que é a libertação do povo oprimido e da cultura silenciada. Eles não podiam usar nenhuma categoria que acenasse ao marxismo, porque vinha logo a repressão. Então, ele vem desse caldo e, chegando ao papado, ele chamou todos esses teólogos, chamou Gustavo Gutierrez para resgatá-lo e pedir perdão, chamou John Sobrino, chamou o José Castilho, me chamou a mim, eu fui e não pude ser recebido, porque teve uma briga louca entre os cardeais, que tive que acalmar lá e me pedir outra vez, para exatamente reforçar, diz, vocês estão levando avante a mensagem de Jesus, cujo centro era a vida. Não adianta ensinar doutrinas e dogmas e catecismo, não chega ao coração humano. Cristo veio para nos ensinar a viver os valores do reino, que é o amor incondicional, a solidariedade, a compaixão, o cuidado uns para com os outros. Quem segue isso está no caminho de Jesus, está no reino. Quem não segue isso, não adianta dizer Senhor, Senhor, Jesus é o Cristo, é o Salvador, não muda a realidade. Então nós temos que fazer uma teologia do seguimento do Jesus histórico, que sempre colocou a vida no centro, daquele que estava cego, daquele que estava coxo, e curava a todos, ressuscitava mortos. Então essa é a grande mensagem do cristianismo. Defender a vida, porque é a coisa mais sagrada que temos, e a destinação dela não é a morte, é se transfigurar através da morte, pela ressurreição e para a chegada ao grande encontro com Deus. Que lindo, né, gente, poder ouvir. Coisa boa. Quero lhe agradecer muito, professor Leonardo Boff, pela sua aula aqui no nosso podcast. Agradecer muito a participação da deputada federal Maria do Rosário, do meu companheiro de bancada, Ayrton Centeno. Agradecer a sua audiência, né? Curta, compartilhe, porque merece, muita gente merece ouvir
o que Leonardo Boff tem a nos dizer. E mais uma vez, se você acredita que é possível uma outra comunicação, se você acredita no jornalismo produzido pelo Brasil de Fato, nos apoie. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua para a construção desse jornalismo comprometido com os pobres. Muito obrigada e até a próxima semana. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.